é comum no desempenho dos papéis nós termos os nossos papéis internalizados dos nossos pais, entende? Então, se eu tenho um pai que foi muito severo, quando eu vejo que o meu marido, é meu marido, mas é o pai do meu filho, e como pai ele está pondo um limite bem ok, entende? Ele está sendo firme e afetivo com meu filho, eu começo a ter medo, porque eu tenho medo do meu pai, mas ele não é o meu pai, mas a gente faz essas projeções do nosso mundo interno para o mundo externo. Então, esse também é um cuidadozinho bem importante, que agora já estou falando dos cuidados, né, no desempenho dos papéis. Isso é muito importante. A gente identificar que o pai do meu filho não é meu pai, a mãe do meu filho não é minha mãe, não vai fazer igual, não vai ser, porque é um outro momento, é um outro contexto, é uma outra idade, é uma outra ideia. Então, isso são coisas essenciais na nossa vida. Como interventores e mesmo como pais em casa, como professora, como você vai orientar os pais, tá? Então, saber que são duas pessoas diferentes, dois papéis diferentes na mesma pessoa, tá? Isso é bastante importante. Importante também a questão do contexto, evitando os conflitos. E muito importante que a gente vê a rodo nos nossos consultórios são os conflitos de casais transbordarem para os papéis de pai e de mãe. Isso é uma catástrofe emocional, não é? Vai gerar disfunções, vai gerar doença mental. Então, consigam ficar, se resolvam enquanto marido e mulher, ou se separem enquanto marido e mulher, ou vão buscar ajuda como marido e mulher, mas evite ao máximo transbordar coisas de conflito, de coisas negativas no papel de esposo para o papel de pai, para o papel de mãe. Isso é muito importante. Então, isso vai prejudicar o desenvolvimento da saúde mental dos nossos filhos, da saúde da nossa família, propriamente dita, porque a gente também adoece, não é? Então, evitar que os filhos sejam campos de batalha. Isso é um outro cuidado. Às vezes eu estou muito embravecida com meu esposo, e aí eu sei que ele gosta, ele tem maior vínculo afetivo com o menorzinho, vamos dizer. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou acabar brigando com o menorzinho, criando um estresse, porque daí ele vai vir reclamar, eu vou poder aproveitar e descontar nele. Então, tudo isso, gente, é um cuidado que a gente tem que ter no desempenho de papel de mãe e de pai, não ser um campo de batalha dos nossos conflitos familiares, principalmente dos nossos conflitos de casal, migrando para os papéis de pais. Se vocês derem conta de fazer isso, vocês já estão trabalhando na saúde mental dos filhos de vocês. E claro que daí um outro cuidado, se papel tem a ver com contexto cultural, social, que idade tem o meu filho? Esse filho ele é criança, é um tipo de cuidado. Ele é adolescente, é outro tipo de cuidado. Ele é adulto, é outro tipo de cuidado. Ele é casado, é outro tipo de cuidado. Então, você veja quantas mutações a gente poderia dizer, né? Que sofre o papel de pai e papel de mãe. Eu acho que é um dos papéis que sofre mais mutações, tem que fazer mais mudanças, porque se o meu papel depende do contrapapel, eu começo sendo pai de criança, que eu já vou fazendo vínculos e vou trabalhando negociações quando criança. A adolescente eu vou negociar, a palavra base seria negociar e não impor. Na criança eu posso determinar mais, porque ela não tem muita noção de realidade, mas o adolescente eu já tenho que ser um pai que negocia, uma mãe que escuta e negocia, ouvir o lado deles, mas ser um aporte ali para poder ajudar toda essa maturação de hormônios, nessa maturação neurológica mesmo, né, de cérebros de reações mais complexas. Então, como adulto, eu estou ali, sabe, meio que caminhando mais do lado e vendo o que vai acontecendo, ajudando ele a entender o que está acontecendo,
mas eu não vou impor com tanta categoria quanto eu vou impor para uma criança, tá? E tem pais que não se acordam, eles não veem. Às vezes eu brinco com os meus filhos, saber que vocês são adultos é identificar que eu já estou ficando velha, então às vezes eu quero tratar vocês como menininhos, porque daí me torna um pouco mais jovem. Então, lidar com esses conflitos da evolução do nosso filho, da evolução do contrapapel, é essencial em um bom desempenho como mãe, como pai. Então, se eu tenho filho adulto, eu já tenho que tratá-lo como adulto. Ele tem mais comprometimento, ele deve ter mais responsabilidade em casa, ele deve colaborar mais financeiramente, inclusive, ou pelo menos a nível de tarefas e de funções. E hoje a gente vê que vai se esticando a fase da adolescência, a fase do adulto, né? A gente tem pessoas de 30, 40 anos que ainda ficam em casa e não cresceram, e ainda os pais é que mantêm. Agora, se a gente pensar que papel depende do contrapapel, esses pais foram alimentando essa acomodação desse filho. Então, o que que eu posso fazer para desacomodar o meu filho? A gente tem que desacomodar os filhos da gente quando adulto. Para quê? Para que eles saiam e tenham a vida deles. Não porque você não ama seus filhos. Muito pelo contrário. Você tem tanto amor por eles que você quer vê-los crescer, que você quer vê-los florescer, produzir, se reproduzir, se sentir útil nessa humanidade, qual é a função deles na vida deles. Então, tudo isso é muito importante, porque o nosso contrapapel é o filho. Sou mãe de bebezinho, seus pais de bebezinho, pais de criança, pais de pré-adolescente, pais de adolescente, pais de adulto jovem, pais de adultos, pai de adultos que já têm os seus, já vira avô, né? Então, como a gente vai se recriando e se reinventando através do quê? Do nosso olhar compassivo para com o nosso contrapapel. O filho é o filho que ele dá conta de ser, não o filho que eu desejaria que ele fosse. Da mesma forma, eu sou a mãe que eu dou conta de ser. Não sou a mãe que meus filhos gostariam que eu fosse. Então, entender essa individualidade, essa peculiaridade de cada um é muito importante. E aí vai me dando um desempenho de papel mais tranquilo, porque eu vou aprendendo. A gente precisa aprender com os nossos filhos. O dia que a gente parar de aprender, morremos, né? Então, uma das finalidades dos papéis é o aprendizado. E o Moreno, ele é muito feliz quando ele diz que a nossa saúde mental está no número de papéis que nós desempenhamos.